Vamos falar daquele que é o iPhone Ultra. Eu sei, ainda faltam algumas semanas, ainda falta algum tempo para que consigamos saber efetivamente o que é este equipamento, se efetivamente o nome Ultra será o nome do terminal, mas vamos assumir que sim, até porque Ultra implica que a Apple vai investir tudo neste novo foldable, tudo neste novo equipamento dobrável, o primeiro iPhone dobrável por parte da empresa, sabendo nós que outras empresas estão já na 7ª ou até 8ª geração de dobráveis. Mas também sabemos nós que a Apple aguarda sempre um momento mais indicado, mais oportuno, mais consciente para trazer inovações para o mercado, e é isto que a partida acontecerá com o iPhone Ultra. Ao contrário do que vimos ao longo destas últimas gerações, em que os dobráveis acabavam por ter um formato vertical, como se fosse um telefone normal quando está fechado e depois uma espécie de um quadrado quando está aberto, ou até dos modelos flip, a Apple acabará por introduzir um equipamento que deverá ser mais quadrado quando está fechado e mais retangular quando está aberto. Portanto, um telefone que é um pouco mais achatado, mais quadrangular quando tu estás a usá-lo fechado e que acaba por se parecer muito mais como um tablet quando tu o abres. Isso traz as suas vantagens e provavelmente as suas desvantagens, mas vamos ver mais ao longo deste vídeo. Começando então pelo design, a Apple deverá apresentar um equipamento que tem uma espécie de 5.5 polegadas de ecrã, um pouco mais, um pouco menos, alguns rumores apontam para 5.3, outros um pouco mais, daquilo que é o equipamento quando ele está fechado, portanto um equipamento compacto, fácil, flexível, bom de tu teres ergonomicamente no bolso, das calças, da camisa, seja de onde for. E, por outro lado, um equipamento que traz uma espécie de um ecrã similar ao de um iPad mini quando está aberto. E com um rácio que à partida ajuda a utilizar o equipamento quando este está aberto, porque esse é o ponto fulcral que provavelmente a Apple quer ultrapassar e mostrar como é que se faz às outras fabricantes. Isto é, se tu vais desenvolver um equipamento que à partida procura multitasking, procura consumo multimédia e muitas outras coisas quando está aberto e parece com um tablet, vale a pena que as aplicações e o sistema operativo consigam integrar-se de modo a que não tenhas constantes barras pretas, tanto em cima como na parte de baixo, quando estás a visualizar o teu conteúdo, que seja prático, que seja fácil de usar. E é por isso que, num primeiro aspecto, olhando para o iPhone Ultra, temos o seu design, um design que é irreverente, que é diferente, num equipamento que é extremamente fino, mais fino até, de acordo com os rumores, que o iPhone Air. Mais fino até que o iPhone Air quando está totalmente aberto, mais fino que qualquer iPhone quando está, se calhar, também fechado, principalmente com os modelos Pro Max que têm ganho uma bateria superior e, portanto, uma espessura também superior. No entanto, uma vez mais, são apenas rumores e informação baseada naquilo que nós sabemos até ao momento. E claro, falando no design e no seu ecrã, nós temos também o facto deste Ultra trazer muito provavelmente, e não vale a pena alongarmos aqui, todo o tipo de performance de mais alto nível que a Apple consegue entregar neste tipo de terminais, isto é, estamos a falar de um equipamento de topo, um equipamento ultra, que terá tanta RAM quanto necessário, terá o melhor processador disponível até ao momento e conseguirá, sem dúvida alguma, usufruir de todas e quaisquer vantagens da Apple Intelligence, da Siri AI e tudo aquilo que tu quiseres fazer com o teu equipamento. Um equipamento que promete não só entregar-te aquilo que é a capacidade de multitasking num iPhone comum, mas acima de tudo, e tendo em consideração aquilo que foi a apresentação do iOS 27 e do que nós já sabemos através da primeira beta, uma possibilidade de transformares o teu iPhone numa espécie de tablet pequenino ou até de um telefone, mas mais capaz. E é também este um ponto diferencial deste equipamento, neste caso o iPhone Ultra, face aos outros iPhones, que provavelmente também serão lançados este ano, nomeadamente os modelos 18 Pro e Pro Max, que em algumas situações ficarão atrás deste Ultra, em algumas talvez não. E este é um aspecto também muito delicado deste novo equipamento dobrável. A Apple provavelmente terá estudado e percebido qual é que era a estratégia que queria adotar aqui, e eu refiro-me às câmaras. Como tu poderás imaginar, este tipo de tecnologia implica que se façam, pelo menos para já, alguns sacrifícios, e já vamos a um segundo sacrifício que para muitos poderá não ser assim tão mau. O primeiro sacrifício tem que ver com as câmaras. Ao que tudo indica, uma vez mais, de acordo com todos os rumores, o iPhone Ultra deverá ter apenas 2 câmaras atrás. E tu dizes, ok, 2, então sacrificamos que é uma? Sacrificas uma das câmaras, que à partida, tal como vem sendo hábito por parte de todas as empresas, será a câmara de telephoto, ou seja, a câmara que permite fazer o zoom. Aquela que a Apple no ano passado apresentou com até 8 vezes zoom, lembras-te? Essa poderá não estar presente no iPhone Ultra. E em contrapartida, tens apenas a câmara comum,
a câmara normal, vamos lhe chamar assim, e a ultra grande angular, isto é, aquela que permite que tu consigas capturar muita coisa numa só imagem, mas se tu fores um fã do zoom e se gostares de ir até longe nos detalhes, naquilo que estás a fotografar, nos objetos, etc., provavelmente poderá não ser o equipamento mais indicado para ti. Aí terás de medir quão mais importante é o modelo e o form factor em si, portanto o dobrável e aquilo que ele te entrega, ou as suas capacidades fotográficas. Mas isso, uma vez mais, é algo que depende única e exclusivamente de ti. Seja como for, a Apple deverá fazer esta alteração face aos modelos Pro e Pro Max, por exemplo, que habitualmente têm 3 câmaras, e o iPhone Ultra poderá, por isso, parecer um pouco mais ténue nesse sentido, mas tem tudo a ver com uma coisa. A Apple não vai conseguir fazer tudo e mais alguma coisa e trazer tudo e mais alguma coisa para a primeira versão deste foldable. Aliás, muitas outras empresas só o conseguiram fazer a partir da 5ª, da 6ª geração, e a Apple sabe que se calhar é algo que está disposta a sacrificar para conseguir ter um equipamento mais fino, com uma bateria decente, com um ecrã espetacular e acima de tudo com uma oferta de tudo aquilo que tu possas querer e esperar de um terminal que terá também um custo bastante elevado. Mas antes de irmos ao custo, temos ainda um outro aspecto que eu te disse há pouco que ia referir, um segundo aspecto que provavelmente a Apple poderá sacrificar, e é o Face ID. Não, o iPhone Ultra não deixará de ter qualquer tipo de segurança de elevado nível só porque é um equipamento diferente e irreverente. Em compensação, de acordo com alguns rumores, a Apple poderá introduzir novamente o Touch ID, que é uma tecnologia que para muitos é muito melhor do que o Face ID, para outros nem por isso. Depende daquilo que tu fazes, daquilo que tu realmente, para o qual tu usas o teu equipamento e como é que usas o teu iPhone. Se és uma pessoa que sua muito das mãos ou se estamos no pico do calor, muito provavelmente o Touch ID não é assim tão prático. Se usas muito também para atividades radicais e acabas por ter sempre as mãos molhadas, etc., não é assim tão prático. Mas se literalmente queres apenas ter a capacidade de desbloquear, estejas ou não a olhar para o teu equipamento, uses o dedo que tu usares, etc., então se calhar o Touch ID é mais benéfico do que o Face ID. Isso depende, obviamente, de ti. E vamos, portanto, ao último ponto. Depois de olharmos para os ecrãs, da performance, das câmaras, daquilo que é o sistema biométrico, etc., nós sabemos que este equipamento será um equipamento de topo e isso implica que tenha um preço de topo. Numa altura em que a Apple já nos mostrou que há equipamentos que irão sofrer já muito em breve questões de alteração de preços e outros poderão seguir-se no futuro, o iPhone Ultra deverá ter um custo mesmo muito elevado. Isto é, à partida não é difícil de imaginar que uma versão mais base deste iPhone Ultra, portanto a que tiver menos armazenamento ou outra coisa qualquer, acabará por custar pelo menos cerca de 2.000 euros no mercado europeu e, portanto, no mercado português. E é um equipamento caro, é um equipamento diferente, é um equipamento para o qual a Apple sabe que, pelo menos nesta primeira fase, irá targetear apenas as pessoas que realmente querem este iPhone Ultra, que esperaram anos por este iPhone dobrável, que querem algo mais com o iOS 27, que querem um equipamento com iOS que lhes permita, por exemplo, ter várias janelas abertas, ou pelo menos mais do que uma aplicação aberta em simultâneo no equipamento. E é isto que diferencia o iPhone Ultra de todos os outros iPhones e de outros equipamentos Android, nomeadamente. Claro está que é algo que irá pesar na tua decisão, tal como muitas outras coisas. Se calhar a ti o preço até pode ser relativo, mas pesam-te as câmaras, pesa-te a falta do Face ID, pesa-te a performance ou o ecrã em si, que no final de contas todos nós esperamos que tenha uma qualidade superior e que nunca se note a questão da risca no meio do ecrã quando este estiver aberto, mesmo com vários meses de utilização, mas não sabemos. É algo meramente especulativo. É algo que os rumores e aquilo que foram as fugas de informação até ao momento nos puderam garantir, mas sabendo nós que tem um asterisco no topo e que diz que é uma fuga de informação ou que é um rumor. Seja como for, já sabemos bastante, falta pouco tempo. O iPhone Ultra, iPhone Fold, Pocket, whatever, será anunciado em breve e será um momento marcante para a Apple. Aliás, são 12 meses marcantes na medida em que, no intervalo de 12 meses, a Apple apresentará não só este terminal, como os iPhones comemorativos de 20 anos no próximo ano, no mês de setembro de 2027. Resta dizer que, tendo em consideração que o iPhone Ultra é tão à frente e tão diferente daquilo que é o restante conjunto de iPhones e até de equipamentos que estão no mercado,
Esperemos nós também que a Apple consiga trazer o mais rapidamente possível a Siri AI e outros recursos ainda bloqueados dentro da União Europeia para o mercado português. Isso sem dúvida faria também elevar em muito aquele que é a premissa do iPhone Ultra e daquilo que podes fazer com um equipamento tão potente quanto esse. Já sabes, se quiseres ficar a par de todos aqueles que são os rumores e fugas de informação, bem como de notícias, dicas e curiosidades acerca da Apple, passem a iFeed.pt. Assim que tivermos, vamos conseguir partilhar contigo todas as informações através deste e outros canais sobre este e outros iPhones e equipamentos Apple em iFeed.pt, onde a tecnologia Apple é falada em português. Fica por aí e vemo-nos no próximo vídeo. Até já!